estamos de volta. Acabou o intervalo, eu dei um delay aqui, uma bugada, né? Mas tá tudo certo. Cadê Dona Adriana? Cadê Dona Dulce? Bora lá, pessoal, para nossa última aula do dia, ó. Guerreiros. Não é não, tia Joyce? Bora lá. Constante de equilíbrio em termos das pressões parciais. Bom, quando você tem pressão parcial, é porque você tem só componentes gasosos. Ou você pode estabelecer a constante de equilíbrio em termos de pressão, né? Para somente os componentes gasosos. Então, vai influenciar a pressão, o volume e a temperatura para esses caras aqui. Como é que eu expresso a constante? Do mesmo jeito que você expressa em termos de concentração. Como assim do mesmo jeito, Érica? Do mesmo jeito, produto sobre reagente. A diferença é que não vai ser mol por litro, tá bom? Aqui vai ser uma pressão. Pode ser em atm, em torr, em bar, em pascal, em milímetro de mercúrio. Todas as unidades aí de pressão. Cálculo te consome, Adriana. Mulher, cria vergonha. A Dulce, Dona Dulce tá igual o início das aulas, que ela ficava só botando o olhão, botando legal, mas não me dava confiança. Dona Dulce tá desse jeito agora. Então, pressão parcial do produto ao quadrado... Opa, olha. Pressão parcial do produto ao quadrado dividido pela pressão parcial do reagente vezes a pressão parcial do outro reagente, elevado ao seu coeficiente. O esquema é o mesmo. O valor numérico de Kp permanece constante enquanto a temperatura se mantiver inalterada. Mesma coisa para o Kc. Então, vamos tentar ver como é que isso funciona. O gás SO3, que é o trióxido de enxofre, pode ser decomposto em dióxido de enxofre e oxigênio a altas temperaturas, de acordo com a equação. As pressões parciais dos componentes gasosos observados no equilíbrio são pressão parcial de O2, 12 atm. Pressão parcial de SO2, 4 atm. Pelo conhecimento de vocês, no estudo dos gases, se eu tenho uma pressão parcial de 12 para o oxigênio, uma pressão parcial de 4 para o SO2. Quem está em maior concentração aí? O O2 ou o SO2? O que vocês me dizem? O O2, não é não, Dulce? O O2, se a pressão parcial dele é maior que a do SO2, é porque ele está em maior concentração. Tem mais gás oxigênio ali, tudo bem, dona Dulce, do que o SO2, beleza? Então, tá aí, ele pedindo para terminar o Kp. O Kp, pessoal, não se assustem, o raciocínio é o mesmo. A diferença é que tu não vai ter que dividir por volume aqui no final, que ele já está dando os valores das pressões parciais. Então, a pressão parcial do SO2 elevado a 2 vezes a pressão parcial do O2 dividido pela pressão parcial do SO3 elevado a 2. Então, a gente vem para cá, Kp, constante de equilíbrio em termos das pressões parciais. Vamos organizar aqui, porque eu vou botar de outra cor. Pressão parcial do O2 é 12. Onde é que está o O2 aqui? É 12. Pressão parcial do SO2 é 4. Está aqui, 4. Pressão parcial do SO3, aqui, 8. Tem como resolver aí, meninas? Vou dar 3 minutinhos para vocês resolverem. Bora lá? Cadê Eliseu Martins, Colônia do Gurgué? Vou dar 3 minutos para responder, tá? Só no
Então, eu estou esperando o resultado. Eliseu Martins, coluna do Gurgué, ainda não me mandou. Esperantina também não. Muito menos Dona Adriana, né? E Dona Dulce. 4 ao quadrado, pessoal. 16 vezes 12 sobre 64. Aí, o que a gente faz numa hora dessa aqui? Divide tudo por 16, né, não? Vou simplificar aqui, ó. Dividido por 16, 64 por 16. Dá 4. Deixa eu fazer menor, senão a galera vai confundir. 64 por 16 dá 4 e aqui dá 1. Então, fica 12 dividido por 4. Vai conferindo aí, Adriana, que eu posso estar fazendo o cálculo errado. Tem que conferir. KC é igual 12 dividido por 4, 3. Beleza? Tudo sussa, tia Joyce. Fora o abandono, né, tia Joyce, que a gente tá sofrendo aí. Que eu não vou nem comentar mais, tudo bem. Vou aceitar a realidade. Olha aí, questão da FUVEST. No gráfico abaixo estão os valores das pressões parciais de NO2 e de N2O4 para diferentes misturas desses dois gases. Quando a determinada temperatura é atingido o equilíbrio. Com os dados desse gráfico, pode-se calcular o valor da constante do equilíbrio atingido naquela temperatura. Seu valor numérico é mais próximo de... Bom, pessoal, a primeira coisa é entender em que momento a pressão ficou constante. A gente precisa saber em que momento ele atingiu o equilíbrio. Então, para a gente saber em que momento ele atingiu o equilíbrio, o que a gente precisa, gente? O que a gente precisa? Olha, a gente vai olhar os valores, tá? Os valores pro N2O4, e a gente acredita que tenha sido aqui, e pro NO2, tá? Então, o que a gente faz? Como é que monta a constante de equilíbrio aqui dessa reação? Constante de equilíbrio da reação é produto, pressão parcial do N2O4 sobre reagente, pressão parcial do NO2. Só que aí é só pressão parcial do NO2 ao quadrado, não é isso? Ao quadrado. Ao quadrado. Então, a gente vem aqui, ó. Qual é a pressão parcial de N2O4? 7, aproximadamente. E do NO2, 0,9. Aí, 9 ao quadrado, 81. Então, dá 0,81. Fica 7 dividido por 0,81. O valor da minha constante é de 8,64. E aí, isso fica mais próximo de quem, pessoal? Isso fica mais próximo da letra D. Então, o valor 8 é o valor aproximado, tá, gente? Isso aparece muito no Enem. Nem sempre você tem a alternativa com o valor exato aproximado, tá? E a relação entre o KC e o KP. Como assim? Muito bem, Adriana. Se eu tenho um valor de KP, eu posso descobrir o KC. Se eu tenho um valor de KC, eu posso descobrir o KP. Como assim, Érica? Bom, o KP é definido
pela constante de equilíbrio, produto da constante de equilíbrio em termos de concentração, vezes constante universal dos gases e a temperatura, é elevado à variação de mol dos produtos e reagentes gasosos. Ixi, era que porra difícil, esse monte de coisa. Gente, você não é obrigada a decorar isso não, tá bom? Eu sempre, como sempre, eu dou a abordagem geral e dou a abordagem mais aprofundada. Se você quiser saber um pouco mais, se você quiser estar preparado para questões de nível elevado que possam estar na prova, assistindo o canal Educação, você está preparado, não tenho dúvida disso. A variação N aqui, o delta N, é sobre o número de mol dos coeficientes dos produtos e dos reagentes. Produto menos reagente, tá bom? Então, vamos calcular, vamos usar aqui para a gente calcular. Hoje nós vamos só calcular, viu? Eu estou logo avisando que não tem jeito. No equilíbrio químico, N2 mais 3H2, produzindo 2NH3, verifica-se Kc 2,4 vezes 10 a menos 3 a 727 graus Celsius. Qual o valor de Kp nas mesmas condições físicas? Eu vou deixar o esquema todo pronto para vocês. Como assim um esquema? Bom, primeira coisa, lembre-se, o Kp é o Kc vezes constante universal dos gases vezes a temperatura é elevado à variação de mols dos produtos e reagentes gasosos. Então, você vem aqui e percebe que o Kp é o que tu vai descobrir, o Kc é 2,4 vezes 10 a menos 3, a temperatura é 727, mas tu sabe que tu tem que transformar para Kelvin. E eu vou deixar esse trabalho para ti, Adriana. Transforma a temperatura aí para Kelvin. 1000 kelvins, que é 727 mais 273, tá bom? Dá 1000 Kelvin. E o delta N é o número de mol de produto menos o número de mol de reagente. Produto é 2, reagente é 4, né? Reagente é 4. Ixi, Érica, deu um valor negativo. O que eu consigo perceber com isso? Vai ter que elevar, bonito. Aí o negócio é mais embaixo, né, fia? Bora lá, bora montar essa expressão. A constante universal dos gases, para quem não lembra, é 0,082. Então, eu vou deixar aqui, ó, Kp igual a 2,4 vezes 10 a menos 3, 0,082 vezes 1000 elevado a menos 2. 3 minutinhos, Fernando, para a galera ver se termina esse cálculo aí.
Ando, galera, ó. Deixa eu só transformar aqui para vocês o KP, gente. 2,4 vezes 10a menos 3, né? Vezes 82 elevado a menos 2. Aí, o que você faz aqui? Quando você tem um número elevado a um expoente negativo, tia Joyce, a gente transforma ele, coloca ele em fração, ó. Fica assim. 1 sobre 82 elevado a 2. Dica, pulo do gato aí. É só colocar ele no denominador. Então, o valor de KP fica 2,4 vezes 10 a menos 3 dividido por 82 ao quadrado. E aí você tem KP igual 82 ao quadrado, 6742, né? 82 ao quadrado, 6724. 2,4 vezes 10 a menos 3 dividido por 6,724 vezes 10 a 3. Então, você fica, ó, 10 a menos 3 dividido por 10 a 3, tia Joyce, a gente não pode cancelar, tá? Porque menos 3 dá menos 6, tá bom? Dá menos 6. Então, 2,4 dividido por 6 dá aproximadamente, aqui o valor da constante, KP é igual a 3,57 vezes 10 elevado a menos 7. Fala-me, Deus. Ai, Érica, que cálculo chato é, a realidade, acontece. Então, vamos para a parte mais simples, né, que não envolve tanto cálculo, é o princípio de Le Chatelier, que a gente vai prever a partir do deslocamento dos fatores que alteram. Sempre que se aplicar um esforço sobre um sistema em equilíbrio, a posição desse equilíbrio deslocar-se-á no sentido que minimiza ou anula o dito esforço. O Van Hoff, ele diz que existe uma proporcionalidade, né, na variação de temperatura e a mudança da concentração. Mas ele diz assim, temperatura, ao aumentar, desloca o equilíbrio para a reação endotérmica. Quando você reduz, a temperatura vai deslocar o equilíbrio para a reação exotérmica. Como efeito da concentração, ao você aumentar ou reduzir, o que acontece? Se tu aumenta a reagente, tu vai ter um deslocamento no sentido direto. Não é não, Drica? Se você aumenta a concentração dos reagentes, você vai ter um deslocamento no sentido direto, o sentido 1 será favorecido, tá? Se você reduz a concentração de reagente, eu tenho que deslocar o sentido 2. Por quê, Érica Maria? Tem que deslocar, porque tu vai formar os reagentes que tu diminuiu a concentração, tá bom? Quando você aumenta a concentração de produto, você tem que deslocar no sentido de consumir esse produto. E o sentido de consumo do produto é o sentido 2. Quando você reduz a concentração de produto, vai deslocar no sentido direto, que é o sentido de formar os caras, porque eles foram reduzidos a concentrações. Então, vocês têm que ficar atentos com isso. Tá bom? Efeito do catalisador. Bom, energia de ativação nós já sabemos que é energia necessária para que a reação aconteça, para elevar os reagentes até o complexo ativado. Quanto menor a energia de ativação, mais rápida é a reação. E essas mudanças de velocidade atrapalham o equilíbrio químico. Lembra, né? Então, eu tenho aqui
a energia de ativação com o catalisador e sem o catalisador. Você vê aqui, fica bem notório isso, que a energia com o catalisador é bem menor do que sem o catalisador. Reação sem um catalisador demora mais para acontecer. Constante de ionização Ka e Kb. Quando você tem um ácido, né, dissolvido em água. A equação resumida disso, gente, é assim, ó. HCl, na presença de água, libera H+, e Cl-. Tem muita gente que ainda tem dificuldade com o H3O+, que é o íon hidrônio. Então, você vem aqui, ó, constante de acidez, concentração de H+, vezes a concentração de Cl- dividido pela concentração de HCl inicial. Então, é mais ou menos assim, tá? Isso é só a forma resumida. No caso da base, ela não ioniza, ela vai só dissociar, então a água vai ser, de fato, só um coadjuvante. Kb é K+ vezes OH- dividido por KOH, que é a base, né? E aí, a gente tem como descobrir a concentração em termos de pH. Para eu descobrir o pH, por exemplo, eu disse assim, tia Joyce, o pH do café é aproximadamente 3. Aí eu te pergunto, tia Joyce, olhando para isso aqui, qual é a concentração de H+, de ácido, no café? 10 a menos o pH. Então, se o pH é 3, então a concentração de ácido lá é 10 a menos 3. Se eu disser que o pOH do café é 12, então é porque a concentração de OH- é quanto? 10 a menos 12. O pOH, gente, não é muito utilizado, é a proporção potencial em quantidade de hidroxila. A gente utiliza mesmo é o pH, que é o potencial hidrogênio iônico. É esse aqui, tá? Então, esse aqui é nosso foco. Tal qual é o potencial de redução, tá? A gente não usa tanto o de oxidação, a gente usa mais o de redução. Então, olha aqui a relação entre as concentrações dos íons H+ e OH- e os seus respectivos valores de pH. Quando eu tenho 10 a menos 7 de H+, e 10 a menos 7 de OH-, qual é o pH da minha solução? As concentrações são iguais. Então, o pH da minha solução é 7, portanto, ela é neutra. Quando eu tenho uma concentração, como eu falei do café, 10 a menos 3, o pOH, consequentemente, ele é 10... Opa, gente, era verde. Ele é 10 a menos 11. Concentração bem menor. Então, o pH dele é em torno de 3. A solução é ácida. Certo? Se a minha concentração de ácido é 10 a menos 12, bem baixinha, quer dizer que a minha concentração de base é 10 a menos 2. E isso resulta em um pH 12. Se o pH é 12, a substância é básica. Por que isso? Porque a soma pH mais pOH deve dar 14, forever, sempre.
a 25 graus Celsius em um atm. Aqui, no caso, a concentração de H+, foi igual à concentração de OH-. Então, a solução é neutra. Ninguém mandou em ninguém aqui. Tem a mesma quantidade de ácido e base, tá bom? Então, a força ácida aumenta quando? Bora lá, gente, isso é importante. Eu gostaria que vocês anotassem, tá? A força ácida aumenta quando o grau de ionização aumenta, quando a constante de acidez aumenta, a concentração de H+ aumenta. E o que vai diminuir? Só o valor de pH e de pKa, mas a força ácida é bem elevada nesses casos aqui. Quando é que ela diminui? Quando você tem um grau de equilíbrio baixo, consequentemente uma constante de acidez pequena e uma concentração de H+ baixa. E aí os valores serão maiores no pH e no pKa. Então, solução ácida, o pH vai sair menor do que 7. Concentração mais de H+. Solução neutra, concentração é igual. pH 7. Solução básica, tem mais base do que ácido. Então, eu vou dar 2 minutinhos para vocês copiarem esse esquema. Dica de ouro! Meu Deus do céu, minha gente. Fazendo besteira. Copiem! Dica de ouro! Isso aqui, pessoal, é um esquema que vocês precisam ter no caderno de vocês. 3 minutinhos, Fernando, por favor.
Pronto, meu povo. Qualquer coisa precisar voltar, diz aqui no chat que eu volto, tá? Mas eu acho que foi suficiente. Mas se precisar voltar, me avise. Indicadores ácido-base. Doido para fazer essa experiência com vocês. Acho que já fiz, né? Com a fenolftaleína, não fiz com o repolho roxo, com vocês aqui, né? A fenolftaleína, o azul de bromotimol, o próprio extrato de repolho roxo, eles funcionam como o nome já dá a dica, indicador ácido-base. Então, o cara, de acordo com a mudança de cor que ele oferece, ele vai dizer se ali é uma substância ácida, básica ou neutra. Ou não te dá com tanta segurança essa dica. Como assim? Olha aqui. A fenolftaleína, por exemplo, ela é maravilhosa para identificar substâncias básicas, mas substâncias básicas com um pH acima de 8. Se ela for colocada em meio ácido ou neutro, ela fica incolor. Aí não serve para identificar, né? Já o azul de bromotimol, ele fica amarelo em pH ácido. Verde é o indicador brasileiro. Verde, amarelo e azul ele fica. Ele fica amarelo em pH ácido, verde em pH neutro e azul em pH básico. Então, ele é ótimo para identificar qualquer um dos indivíduos, seja ácido, básico ou neutro. Já a fenolftaleína é ótima para identificar base. O indicador natural de repolho roxo, ele é ótimo porque você percebe pela mudança de tonalidade, mais ou menos a faixa de pH daquela substância. Então, por exemplo, o vinagre, ele tá bem aqui assim, com um lilazinho, tá? Um rosa choque para o café, né? A gente não consegue visualizar tanto por causa do café, é muito escuro, né? Então, a gente dificilmente visualiza a fenolftaleína. Então, uma pasta de dente que é básica já vai ficando azul para verde, enfim, tá? De vez em quando tem uma água mineral e o pH assim, um pouco acima de 8 que dá para mudar a cor do repolho roxo, tá bom? Olha aí, vamos praticar. Se for preciso testar o pH de uma substância, utilizando o indicador ácido-base fenolftaleína, como por exemplo o detergente, que possui pH entre 8 e 9, qual seria a cor obtida durante a reação? Hein? Se for preciso testar o pH de uma substância utilizando o indicador fenolftaleína como detergente que possui um pH entre 8 e 9, qual seria a cor que você ia ver? Quais são as duas cores possíveis da fenolftaleína? Ó, um roseus e um pink e o incolor. O incolor é para meio ácido ou neutro. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é identificar o pH da substância. pH está entre 8 e 9. Então, esse pH entre 8 e 9 significa uma substância ácida ou básica? Uma substância básica. E em meio básico, não é? Substância básica por quê? Porque o pH acima de 7 é básica. Então, substância básica, qual é a cor da fenolftaleína? Tia Rachel? Pink. Róseo, engraçado, tem vários nomes. Róseo, rosa, pink. Ainda tem gente que diz que é roxo, que é lilás, enfim. É isso, tá? Questão 2. Sabe-se que o leite pode ser usado para controlar a azia, a acidez estomacal. Partindo desse princípio,
é possível deduzir que o pH do leite possui valor próximo ou igual a 7. Para comprovar, um químico aplicou o indicador fenolftaleína na solução. Qual a cor restante para esse alimento? A mesma, né não, pessoal? Pink. Ah, essa pergunta é a mesma coisa. 3. A soda cáustica. Ei, quem é a soda cáustica? Se você não souber, hein, Adriana? Dona Dulce, se você não souber quem é a soda cáustica. Hidróxido de sódio. Tem que saber, gente. Essa substância bem aqui, hidróxido de sódio, é o que? É uma base, não é? É ou não é? Se é base, e eu vou colocar fenolftaleína, qual é a cor que vai ficar? Ela vai ficar lilás, né? Pink, rosa, enfim. Se comporta diante da fenolftaleína da mesma forma que o amoníaco, a água da chuva, a urina, os refrigerantes gaseificados ou o suco de laranja. Gente, o amoníaco é amônio. A amônia é uma base, é a única base, que é a base de metal. Certo? Quarto, a gente viu que o azul de bromotimol, ele é verde, amarelo e azul, né? Azul básico, verde neutro, amarelo ácido. Então, vejamos. O azul de bromotimol é um indicador ácido-base bastante utilizado em laboratórios no controle do pH da água de aquários. Quando adicionado ao vinagre, sua coloração muda para amarelo, mas em contato com a solução de soda cáustica, permanece, né, no caso, azul. Se você usar um canudo para assoprar dentro da solução aquosa de azul de bromotimol, a coloração mudará de azul para amarelo. A partir dessas observações, pode-se concluir que no ar expirado há um gás que, ao reagir com a água, produz H+. Letra B. No ar expirado há muito cloreto de hidrogênio gasoso, que é responsável pelo caráter ácido. Letra C. O ar expirado tem caráter básico. Ou letra D. O ar expirado contém amônia, responsável pela mudança de cor do azul de bromotimol. 2 minutinhos para vocês me responderem isso.
Estava aqui relembrando com a tia Rachel, por que será que a coloração muda do azul para amarelo quando você assopra um canudo na solução de azul de bromotimol? Quando nós inspiramos, vem um ar atmosférico, não é isso? O que o nosso corpo faz? Nossos pulmões faz as trocas gasosas, deixa com a gente apenas o gás oxigênio e libera quem? O gás carbônico. Então, a gente expira gás carbônico. Ai, gente, esse exercício é bom demais. Fernando, tira a onda, Fernando. Tô vendo, agora que eu fiquei aqui controlando a minha meditação. Liberando CO2 aqui dentro do estúdio. E não me liguei aí nesse Zoom que o tio Fefe gosta, hein? Tio Fefe. Ó, então, quando eu tô expirando, pessoal, tá liberando CO2. E CO2 em contato com a água produz íons H+, porque ele forma, ó, CO2. Vocês sabem que é uma reação em equilíbrio assim conjunto, né? Forma o ácido carbônico, que é o H2CO3. Ele é um ácido inorgânico fraco que se decompõe também em H+ e CO3, HCO3-, que é o bicarbonato. Aí, gente, ele fica se quebrando em CO2 e água, em H+ e HCO3. Então, ele não é um ácido muito forte, mas é exatamente isso que a questão está perguntando. Quem é o ácido? Então, ele forma assim, ele libera assim, mesmo que pouco, libera no meio aquoso o H+. 5. Os indicadores, tá mangando, né, dona Dulce? Dona Dulce, como sempre, fica só de zoião aí. Os indicadores ácido-base são substâncias que, por suas propriedades físico-químicas, apresentam a capacidade de mudar de cor em função do pH do meio. Considere um indicador que apresente a cor amarela em meio ácido, cor verde em meio neutro e cor azul em meio básico. É o indicador brasileiro, lembra? O indicador brasileiro, ele dá todas as cores da nossa bandeira. É o azul de bromotimol. Letra A. É correto afirmar que, em contato com uma solução aquosa de cloreto de sódio, a cor deste indicador será amarela. Aí vem o conhecimento que os alunos da terceira série precisam ter. NaCl é um sal. Sal, o seu caráter ácido ou básico ou neutro, depende da base e do ácido que deu origem. Saber quem é mais forte. Nesse caso, ele vem de uma base forte, base de metal alcalino, e vem o ácido Cl- vem de um ácido forte também. Como os dois são fortes, o pH de uma solução de NaCl em água é 7. Sendo assim, qual era a cor que deveria ser essa solução? Seria cor verde. Letra B. Em contato com uma solução aquosa de cloreto de amônio, NH4Cl, a cor deste indicador será verde. Vamos ver. O NH4 é de uma base fraca, que é o hidróxido de amônio, fraca e solúvel. E o Cl-, que vem daqui, é de um ácido forte. Quem manda é o forte, Rachel. Então, qual é o pH dessa solução? É um pH ácido.
Se é um pH ácido, qual é a cor que aparece? Azul. O pH é maior, menor do que 7. Então, a cor não será azul, ou não será verde, será azul. Letra C. Em contato com suco de limão, a cor deste indicador será azul? Sim, suco de limão é ácido. É verdade esse bilhete. Quinta questão, letra C. Tá bom? Em contato com a solução aquosa de bicarbonato de sódio, a cor desse indicador será azul? Ô, gente, perdão. Mentira, meu Deus, doida. Ó, foi mal. Com um pH menor do que 7, gente, não é azul, não, é amarelo, tá? Meu Deus, eu buguei bem aqui, gente, desculpa. Jesus. É amarelo, então o contato com o suco de limão não será azul, não, será amarelo. Vai ser, o correto aqui vai ser na letra D. Por quê? Porque o bicarbonato de sódio, que é um item, inclusive, muito presente na nossa cozinha, que a gente usa para um bocado de coisa, o bicarbonato de sódio tem a seguinte fórmula: NaHCO3. Da onde vem esse HCO3? Da onde vem esse HCO3? Do ácido carbônico. Aquele ácidozinho fraco. Então, eu já sei que isso aqui é de um ácido fraco. E esse Na vem de uma base forte. Quem manda no pH, tia Rachel, é o forte. Então, se o Na vem de uma base forte, o pH vai ser básico. pH básico é um pH maior do que 7. Aí sim vai ser azul. pH maior do que 7. Corrigindo aqui o babado. Pois é. Então, se o pH vai ser maior do que 7, a cor desse indicador vai ser azul. Beleza? Sexta questão. Assinale a alternativa falsa acerca de um equilíbrio químico numa dada temperatura. A. Ambas as reações, direta e inversa, continuam ocorrendo com velocidades iguais. Ok, verdade verdadeira. O equilíbrio permanece enquanto as velocidades das reações direta e inversa continuam ocorrendo da mesma forma, da mesma velocidade. Letra B. Todas as reações reversíveis caminham espontaneamente para o equilíbrio e assim permanecem, a menos que um fator modifique tal situação. Verdade. O equilíbrio existe num sistema fechado e a energia armazenada é a menor possível. Daí o equilíbrio ser procurado espontaneamente. Você tem certeza disso? Fica na dúvida, deixa quieto. Letra D. As concentrações de todas as substâncias presentes no equilíbrio não variam mais. Isso é verdade ou é falso? Isso é verdade. Se a velocidade permanecer igual e você não interferir em nada, vai ficar tudo igual o tempo todo. Não que a reação não esteja acontecendo, ela continua acontecendo, mas não vai modificar a concentração do equilíbrio. Aí, aqui, obviamente, se uma reação é espontânea, a energia dela é mais baixa. E letra E, são iguais as concentrações de cada substância presente no equilíbrio? Não necessariamente. Dizer que as concentrações não vão variar, vão permanecer constantes, é diferente de dizer que as concentrações são iguais. Cuidado com a interpretação de texto. Quando ele fala na letra D assim, as concentrações de todas as substâncias presentes no equilíbrio não variam mais, ele está sendo verdadeiro. Porque as concentrações elas não irão variar.
Porém, quando você diz que são iguais as concentrações de cada substância no equilíbrio, você está dizendo outra coisa. Você está dizendo que a concentração de um reagente é igual a de um produto. Isso não quer dizer nada. Isso só acontece em casos que a constante é igual a 1. Olha aí. Considere a reação entre nitrogênio e hidrogênio, o processo Haber-Bosch de produção da amônia. Quando se estabelece o equilíbrio químico, é possível afirmar que a concentração de NH3 é constante, de N2 é igual a H2, N2 é igual a NH3, um tem velocidade maior que o outro? Não, gente. Não. Concentração igual não tem nada a ver. É aquilo que eu falei para vocês. O valor permanece constante, não quer dizer que seja igual. Tá bom? Letra B. Num recipiente fechado, eu misturo 2 mols de A2 com 3 mols de B2. Ocorre a reação, né? Sendo V1 e V2 as velocidades das reações indicadas, as concentrações dos reagentes em mol por litro, pode-se afirmar que o sistema atinge o equilíbrio quando vai fazer cálculo, Tu vai pegar 2, tu vai pegar 3, vai montar a constante. Eita, vou ter que montar a constante, ó. Concentração de AB ao quadrado dividido pela concentração de A2 vezes a concentração de B2. Não precisa de cálculo nenhum. Pode-se afirmar que o sistema atinge o equilíbrio quando? Gente, quando é que o sistema atinge o equilíbrio? Quando a velocidade da reação direta é igual à velocidade da reação inversa, gente. Então, é quando a velocidade da reação direta é igual à velocidade da reação inversa, que é o V2. Qual é a alternativa que traz isso? Letra A, V1 igual a V2. Isso, então lembrando, dona Dulce, fechamento isso com todo mundo. Esperantina, atenção. Só é igual a velocidade no equilíbrio, não é as concentrações das substâncias não, tá bom? Então, dona Dulce já ficou aí ligadinha nesse detalhe, tá? Do equilíbrio químico. É a velocidade da reação direta que fica exatamente igual à velocidade da reação inversa. Não confunda alho com bugalho, tia Rachel. Tá bom, pessoal? Muito obrigada, dona Dulce, pelo seu retorno triunfal, tá? Obrigada a todos que participaram. Valeu, tio Fefe, tia Ju, tia Rachel, tia Joyce, que já foi embora. Um beijo no coração de vocês. Tchau, pessoal. Até a próxima.